Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você. Pessoal, lembrando a você que está vindo pela primeira vez, se gostar do vídeo, vai aqui embaixo e se inscreve. Ou caso contrário, você entra lá no nosso site www.internationalpulsoresearch.com. Presta atenção, é www.international e tem um tracinho. Não esqueça de colocar esse tracinho, senão você vai entrar no outro site antigo, pulseresearch.com. A descrição vai ficar aqui embaixo. Você entra lá, vai estar bonito, digitalizado. Você vai ficar ligado em tudo que está acontecendo. E vocês aqui, através do YouTube, já sabem. Espalhem o vídeo. A gente não está pedindo nada, pelo contrário, a gente pede para que vocês espalhem. Pelo contrário, a gente ajuda outros canais aí também a darem o seu pontapé. Bom, já é dia 1º de abril, então vou falar uma verdade no Brasil. A Mary Dane, presidente do Federal Reserve aqui de São Francisco, na Califórnia, disse que os Estados Unidos, ou seja, ontem, dia 31, vou dar a resposta hoje, no dia 1º de abril, acredita que o país já está em recessão. Então, nós estamos já em recessão. Pelo que a gente já sabe, já tem mais de 3 milhões de norte-americanos que já correram para o seguro-desemprego, para o workforce, ou seja, para o Labor Department, para poder pedir ajuda para o governo. Tudo devido à pandemia do coronavírus aí que está assolando. Então o Federal Reserve está preparando um pacote necessário para poder garantir uma solução para apoiar as pessoas que perderam aí o trabalho contra o vírus. Fortalecer a economia nos Estados Unidos é uma pauta para a posição crescer novamente quando o vírus recuar. Diga de passagem, já estamos aí também preparados, já nós estamos na primavera-verão, depois vai vir o outono, há uma grande probabilidade também de ele voltar. Diga-se de passagem, não existe ainda uma vacina. Trump está meio down, você que está do outro lado está acompanhando. Então os Estados Unidos já passa os maiores índices de infectados no estado de Nova York. Estado em Manhattan, Nova York. Então a gente está acompanhando em passo a passo, já ultrapassou a China e a gente está vendo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já declarou e anunciou que quase 90% dos infectados na China com coronavírus ou Covid-19 se recuperaram. Ou seja, dos 81 mil casos na China, mais de 74 mil pessoas, quase 92%, se recuperaram e receberam alta dos hospitais. Então, isso é interessante, gente. Também tem muita gente comentando para nós, diga-se de passagem, que a maioria dos lugares onde a epidemia mais se manifestou foi onde estavam instaladas as torres de internet 5G. Então, pare para pensar que a gente vai começar a articular e a gente vai começar a fazer alguns vídeos referente a isso também. Muita gente está comentando, por causa que o 5G ele quebra com a imunidade. E um detalhe importante, que a maioria das pessoas que estavam em cruzeiro, esses navios grandes que saem em cruzeiro aí para as pessoas que viajam, a maioria desses cruzeiros usam 5G. E a maioria das pessoas que estavam nesses cruzeiros foram detectados com o vírus. Não se sabe ainda. Pode ser especulação ou não. Outra coisa importante é que os Estados Unidos está aproveitando a crise causada pelo coronavírus para poder continuar pressionando o governo Nicolás Maduro. Essa é nova ou não? Então presta atenção, você que está do outro lado. Semana passada, os Estados Unidos condenou o Nicolás Maduro, vocês sabem, né? Como terrorista de narcotráfico. E que estão pedindo a cabeça, 15 milhões de dólares. Então você vê aí que o capitalismo está se afundando. Junto com ele vem o neoliberalismo. Então, aquilo que eu sempre falo, de 10 em 10 anos ou de 8 em 8 anos, vem uma crise sem precedente e alguém tem que pagar o pato, alguém tem que pagar a conta,
Alguém tem que fechar a conta. Então os Estados Unidos está aproveitando a situação do coronavírus para poder pressionar o governo de Maduro. Então eles estão aproveitando a conjuntura da pandemia com a situação econômica e social do preço do petróleo, que a gente sabe que o barril de petróleo despencou, e tudo isso para entrar em colapso e fazer um novo ataque, principalmente em cima da Venezuela, com políticas externas dos Estados Unidos. Então, nessa terça-feira, novamente, o secretário norte-americano Mike Pompeo, os baba-ovo aí da família Bolsonaro, que adoram Mike Pompeo, disse que o país proporá uma criação de um governo interino na Venezuela, ou seja, uma realização de novas eleições para o próximo ano, mantendo a pressão econômica sob a administração de Nicolás Maduro, a fim de favorecer uma genuína transição democrática. Então, como é que vai ser feita essa transição democrática? Então, os Estados Unidos está praticamente na mesma, com o freio de mão puxado e fazendo com que o mesmo filme possa passar literalmente em vários cinemas. Como é que isso acontece? Então a gente sabe que eles estão por detrás disso e a principal motivação da América é ter uma necessidade urgente, imperiosa, de se apropriar literalmente dos recursos naturais. É óbvio, você sabe disso. E estabelecer o caos para poder realmente criar uma crise, um profundo declínio na crise no modelo neoliberal. Estão tentando tampar o sol com a peneira. É água, diga-se de passagem, para poder realmente colapsar e tirar o Nicolás Maduro. Porque alguém tem que pagar a conta. E a gente sabe muito bem que a Venezuela é um país que vive da monocultura do petróleo e, diga-se de passagem, você que está aí do outro lado, sabe muito bem que ali tem muita lenha para queimar. Então, essa é a ideia. Então, a Venezuela é um país livre, soberano, independente e democrático. Nicolás Maduro falando, não aceita nenhuma e não aceitará jamais uma tutela de nenhum governo estrangeiro. Então é sempre a mesma coisa. A gente sabe que o que aconteceu na Bolívia tem o dedo de quem? Da elite dominante. Eles vão lá, criam o problema, coloca a OEA, Organização dos Estados Norte-Americanos, para dizer que o governo é corrupto, que as eleições foram fraudulentas e que o presidente é um ditador. Sempre os três teminhas. Tá? A política dos Estados Unidos para a Venezuela é sempre a mesma. É fazer a parte da transição, de extorsão, de ameaça de governos bolivarianos, no caso da Venezuela, para poder incluir recompensas sobre a sua captura. Então, como é que vai ser feito esse período de transição? Ele quer afastar Maduro de um lado e Juan Guaidó do outro. E pedir novas eleições, porque eles acham que as eleições foram fraudulentas, as últimas eleições da Venezuela. Então, diga-se de passagem, eles estão com o olho em cima do quê? Das riquezas da Venezuela, para poder tirar, drenar e entregar um green card para o Juan Guaidó e para a cambada que se vendeu, que nem aquele general que se vendeu da Bolívia, pega a residência aqui na América e depois o que acontece? Dá uma grana para tampar o sol com a peneira e os caras traem a pátria como essa cambada. Michel Temer, formante da CIA desde 2006, Sérgio Moro, toda essa cambada que está aí traindo o Brasil, principalmente agora já é Bolsonaro, que já foi confirmado que é um funcionário da Casa Branca. Então, tudo isso a gente vai assistindo de camarote. Por quê? Porque faz parte desse fracasso do neoliberalismo e do capitalismo. Eles têm que tirar de alguma forma, entendeu? A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela ajudará ou prejudicará o seu próprio povo. Essa é a ideia. Eles pregam uma democracia, estou aqui 20 e poucos anos, pregam uma democracia em outro país e colocam um ditador para poder reigar. Não estou falando que é o povo que está procurando trabalho agora. Mais de 3 milhões de pessoas aí.
Não é a Constituição que eles estão rasgando, passando por cima de George Washington, que promulgou através de inspiração, com a Bíblia na mão. Founders e Fathers. Então, gente, acorda. Não é o povo que sai para destabilizar. É o que aconteceu no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iêmen. Você sabe quais são os maiores conflitos hoje que a mídia não mostra? A maioria está na África, no Oriente Médio, no Iêmen, na Somália. Você não sabe o que está acontecendo. Quantas pessoas morrem por dia. Foram países que foram destabilizados. Iraque, Afeganistão, Kuwait, Golfo, Líbia, Síria. E aí vai. Sacam todas as riquezas e assim continua. A esperança é que a organização promova uma seleção de pessoas que amplamente sejam respeitadas e reconhecidas como pessoas que podem trabalhar do outro lado. Representante especial dos Estados Unidos para a Venezuela. Esse Eliot Abrams, esse cara é um terrorista. Esse cara é um cara que está por detrás de vários países que foram destabilizados e com graves acusações de violações sobre os direitos humanos e tráfico de drogas, enfim. Tudo isso são sanções que foram colocadas em imposto. Então, a ideia de Marco Pompeu é o quê? Tirar o Maduro e Guaidó da parte e tentar desvincular o apoio de Cuba, da China e da Rússia para poder introduzir um novo governo para que possa ser estabelecida a democracia. Que democracia? Qual que é o país que sai de um país para poder ditar regras em outros países? É tipo o Brasil e invadir o Chile, sei lá, Chile também é uma porcaria, aquele pineira lá, ou sei lá, invadir o México dizendo que o México tem que... Que autonomia! Acho que tá na hora, né, gente? Tá na hora de começar a levantar a manga e seguir em frente. Então, a gente tá vendo aí que a gente tem um fracasso total nessa estratégia neoliberal, geopolítica aí dos Estados Unidos em cima da Venezuela. Mesmo com a ajuda humanitária, com todos aqueles reboliços que foram tudo fadados ao fracasso, que deu tudo errado, que deu tudo por água abaixo, você sabe muito bem disso. Agora estão tentando criar essa consequência aí para poder dizimar literalmente. Ou seja, eles têm que tirar o prejuízo. A Bolívia foi fácil. O Brasil nem se fala. Pelo menos na Bolívia os índios lutaram, mostraram realmente que não são penderro. E no Brasil? Me explica no Brasil. Só tiveram traidores, pessoas que se venderam para trair a nação. Ou seja, mais de 210 milhões de brasileiros. Então, Pompeu esboça um plano para que o governo de transição da Venezuela que possa elevar as sanções. Ou seja, a jogada é essa. Presta atenção. Para que as sanções possam ser desmistificadas, eles têm que sair o páreo, ou seja, Maduro de um lado, Juan Guaidó do outro. Depois eles vão convocar uma outra eleição. Quem vai ser o candidato? Maduro? Não, eles querem a cabeça do Maduro. Quem? Juan Guaidó. Juan Guaidó é vendido, não tem experiência, se vendeu, só vive desfilando aí, já roubou mais de 75 milhões de dólares. Se passar perto de mim vai ouvir, entendeu? Então tudo isso faz parte desse conglomerado aí, desse esboço de Mike Pompeu que tá dando aí as cartas. Então enquanto a pandemia aí tá pressionando de um jeito e do outro, os Estados Unidos se aproveita para poder pressionar a Venezuela de uma forma ou de outra. Tem que pagar a conta. E você sabe que a Venezuela é um país que tem a monocultura do petróleo e tem a maior reserva não só de petróleo, mas de diamante e de ouro. Tem muitos amigos de lá e eu sei o que eu estou querendo dizer. Legal, então? Bom, outra coisa importante, pessoal, você que está acompanhando a gente aí, presta atenção no que a gente vai começar a estar mostrando aí, referente a algumas lições de geopolítica em tempo de coronavírus. A gente tem que entender o que está por detrás de tudo isso. Como que nasceu esse distúrbio econômico global?
você que está aí do outro lado assistindo. A gente tem que entender que o consenso de Washington vai permanecer atualizando as pautas neoliberal, o capitalismo vai conseguir, através dessas novas sanções, se sobressair literalmente ou não. A gente sabe que semana passada o Fed deletou mais de $1 trilhão aí. E agora, pelo vias de passagem, a gente sabe muito bem também que eles injetaram milhões e milhões de dólares para poder dar liquidez, principalmente no sistema financeiro. Então tudo isso é uma faca de dois gumes. A gente tem que analisar e o que reflete para nós, principalmente nós que somos brasileiros. O Brasil tem a economia indexada norte-americana, o que vai sofrer. Então nós estamos vendo que a maior potência do mundo já está em recessão, próxima ao depression. Pode ser pior a de 2008 e provavelmente pior do que a de 1929. Já falei para vocês e gostaria de relembrar vocês que estão assistindo aí, que acompanham. Se você gostar do vídeo, se inscreve aí, aperta o sininho, espalhe o vídeo. A gente vai trazer informações precisas para que realmente você possa entender. Na época que o Obama pegou a batata quente, o presidente do Banco Central, o Bernanke, vocês lembram disso? Ele disse que se a nossa questão, ou seja, a nossa crise fosse em 1929, eles tinham caído do cavalo. Mas como foi em 2008, eles têm a máquina que imprime o dinheiro. O FED foi criado em 1929. Então, eles são detentores da moeda. Então, o que poderá acarretar isso para o Brasil? O Brasil está ajudando. Eu acho que a água bateu no gogó ou na bunda, vamos falar logo assim, e as pessoas estão se sentindo mais sensibilizadas. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Esqueçam, gente, o passado. Nós temos que seguir em frente. A partir de novos dias, nós já estamos em abril. Estou fazendo esse vídeo de madrugada. Você tem que entender que tudo vai mudar. Então, nós estamos vivendo uma nova era. Uma sociedade já controlada. Eles fizeram o teste. Eles conseguiram guardar e estão guardando. Essas 2 semanas aqui na América, no epicentro do mundo, vão ser 2 semanas decisivas em todos os aspectos. Pessoas irão partir e pessoas irão sofrer, literalmente. Mas a gente está vendo também o que está acontecendo e o que traz e o que está por detrás de tudo isso para poder dar um passo na nova agenda globalista. Eu vou trazer mais informações para vocês dos fatores técnicos de como será aplicado, que você realmente possa entender com linguagem, termos específicos, simples, para que você possa realmente entender o quebra-cabeça de tudo isso. Por que América do Sul agora? O porquê disso e o porquê daquilo? E por que nós estamos passando por isso? Especialmente agora. Você tem que entender que de 10 em 10 anos nós temos o recycle na economia. Toda crise vem sem precedência. Muitas pessoas falam, quando as pessoas choram, outros vêm de lenço, que na crise você consegue sobressair. Gente, do jeito que as coisas estão, a única coisa que eu posso falar, se previnam em todos os aspectos. Vou voltar da mesma forma que eu iniciei, trazendo mais informação para vocês. Principalmente sobre a tecnologia, ou seja, a internet 5G. Tem muita gente me perguntando, será, Robert, que quebra a vulnerabilidade em todos os aspectos, principalmente do sistema imunológico? Quebra a imunidade o 5G? Pelo incrível que pareça, onde foram colocadas a maioria das torres, onde a pandemia se proliferou. Don't go away, stick around. O site vai ficar baixo aqui. Vai lá, entra, fique informado, gente. Espalhe, ajude nosso povo, que caminha com sofrimentos estampados no rosto. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Robert for International Pulse Research.